Então, vamos entrar agora na nossa aula número 2. A partir dessa aula, nós então vamos ouvir as histórias que eu criei para trabalhar sentimentos e emoções com as nossas crianças em sala de aula. E a primeira história chama-se A Raiva dos Círculos. Em uma cidade onde todas as formas geométricas moravam, tinham quadrados que se vestiam de vermelho e possuíam 4 lados. Haviam triângulos que amavam vestir-se de verde. Eles tinham 3 lados. Claro, tinham também os retângulos, que gostavam mesmo era da cor azul. Eles também tinham 4 lados. Mas, lá nessa cidade das formas geométricas, tinha uma forma, aliás, tinham algumas formas que não tinham lados. Eram os círculos. Os círculos gostavam de se vestir de amarelo. Mas tinha um problema. As outras formas que tinham lados começaram a rir dos círculos. Ficavam zoando deles. Ora, onde já se viu uma forma que não tem lados? Que louco! Ridículo! Falavam as outras formas geométricas, cada uma rindo mais alto que a outra e deixando os círculos daquela cidade constrangidos. Os círculos, no começo, ficaram bem irritados, mas depois a irritação foi crescendo e virou raiva. E com essa raiva morando dentro do coração, os círculos organizaram-se, reuniram-se e elaboraram um plano para se vingar das formas geométricas. Todos os círculos começaram a fazer buracos por toda a cidade. Deixaram a cidade esburacada. Haviam buracos por toda a cidade das formas geométricas. E sabe o que começou a acontecer? As formas geométricas começaram a cair nesses buracos. Algumas, como o retângulo, por exemplo, que eram um pouco maiores, só se machucaram. Mas outras, que eram pequenininhas, como os triângulos, caíram dentro dos buracos. Mas existiam formas diferentes, de diferentes tamanhos, retângulos grandes, retângulos pequenos, e esses retângulos pequenos também acabavam caindo dentro dos buracos. Virou um caos. A cidade praticamente inteira ou estava machucada ou estava dentro de um buraco. Somente os círculos que conseguiram viver normalmente. Normalmente, nem tanto. Eles começaram a sentir algo estranho também em seu coração. Começaram a ver que aquela atitude de vingança não tinha sido tão boa assim como eles acharam que seria. Começaram a ver que machucaram seus colegas e se arrependeram. Se arrependeram imensamente dessa atitude. Então, elaboraram outro plano para resgatar e ajudar cada uma das formas que estavam dentro dos buracos. E assim fizeram. Se uniram e foram ajudando uma a uma. Tiraram triângulos dos buracos, tiraram quadrados dos buracos e, ajudaram os retângulos que estavam machucados. Assim, com essa atitude de mudança, eles promoveram um repensar. Triângulos, retângulos e quadrados repensaram suas atitudes. Viram que ficar zoando do círculo só porque ele era diferente não era uma boa ideia.
Resolveram até pedir perdão. As três formas se uniram e, junto com suas famílias, pediram perdão para os círculos. E os círculos pediram perdão para as formas geométricas. Assim, revendo suas atitudes, conseguiram mudar de atitude, mudar de emoção e promover aí um perdão. Perdoando uns aos outros, a cidade ficou bem melhor. E o trabalho teve que ser multiplicado, porque afinal, tampar tanto buraco, dá um trabalhão. Mas eles entenderam que as diferenças são importantes. Afinal de contas, pensa só, uma cidade cheia de formas tudo iguais. Que coisa chata seria, não é verdade? Essa é a história que eu escrevi especialmente para vocês, dessa turma, falando aí sobre as nossas emoções e a primeira delas, a raiva. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham percebido que, além de falar da emoção raiva, eu trouxe aqui um conteúdo que é muito utilizado na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, que são as formas geométricas. Você, além de trabalhar as emoções, trabalhar a reflexão, o pensamento das crianças, você pode utilizar também para trabalhar esse conteúdo especificamente. Eu vou enviar para vocês um PDF onde terão 5 atividades estruturadas partindo dessa contação, dessa história. Tá? A primeira atividade é desenho e construção da cidade das formas geométricas. A professora vai estimular a criatividade, a imaginação das crianças, fazendo com que elas pensem como seria essa cidade das formas geométricas. Cada criança, então, vai poder desenhar o que imaginou em uma folha de papel A4. Depois desse momento de criatividade e imaginação, a professora vai convidar as crianças para, com seus blocos de construção, suas formas geométricas em formas de blocos de construção, Lego, né? Não sei como é que você chama aí na sua cidade. Mas essas pecinhas que se encaixam, você vai convidar as crianças para então criar a cidade das formas geométricas, partindo aí dessas peças de encaixe, desses blocos de construção. O primeiro trabalho é um trabalho feito individualmente e o segundo trabalho é um trabalho feito coletivamente. Isso também tem uma intencionalidade, porque nós sabemos que lidar com as nossas emoções individualmente é de uma forma e coletivamente é de outra forma. Quando se trabalha coletivamente, muitas questões são pensadas, são trabalhadas, você tem que ouvir o outro, você tem que saber se fazer ouvir, e aí tem toda essa troca de relação, toda essa troca de emoções, e é uma aprendizagem fantástica também. Essa então é a primeira atividade. Na segunda atividade, que se chama Pique-Esconde das Formas, nós vamos convidar as crianças para procurar as formas geométricas que estarão escondidas por algum lugar que você escolheu previamente. Previamente, você vai escolher este lugar e vai esconder formas geométricas ali. Essas formas geométricas podem ser feitas, confeccionadas em papéis coloridos, como esses que eu usei para os personagens da história, ou você pode fazer de EVA também, fica assim à sua disposição, à sua vontade. Você vai escolher um lugar, vai esconder essas formas. Eu recomendo que você faça de diferentes tamanhos, grandes, retângulos médios, pequenos, triângulos, quadrados e círculos de diferentes tamanhos e esconda aí no lugar onde você escolheu. Depois, você vai levar a sua turma para esse lugar e vai falar que
as formas geométricas da história saíram do papel e vieram se esconder aqui na nossa escola. Vocês acreditam? Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar a procurar as formas geométricas espalhadas por aqui? Então as crianças vão caçar essas formas geométricas. Eu recomendo que você separe cestos ou caixas para que as crianças possam depositar as formas geométricas quando forem encontradas. Assim, tia, achei um círculo. A criança vai lá e coloca na caixa, no pote do círculo. Achei um quadrado, e aí ela vai colocando no lugar certinho. No final da brincadeira, você pode convidar as crianças para se sentarem e verificar juntamente com elas se as figuras foram colocadas nos lugares devidos. Assim você já vai estar trabalhando aí também a questão de associação. Se a criança associou o lugar correto com a forma correta. E vai poder fazer a correção caso haja erro. Peça sempre a ajuda das crianças. Por exemplo, se tem um quadrado dentro do lugar do círculo, olha, gente, tem um quadrado, será que está certo? Era para ele estar aqui mesmo? Aí as crianças vão responder, não, e aonde será que eu vou colocar esse quadrado? E aí a participação das crianças vai te ajudar nesse momento de correção e o aprendizado será maior ainda. Vamos então partir para a terceira atividade partindo dessa história. Essa atividade é pequeno, médio, grande e gigante. Essa atividade será feita assim. Nós vamos disponibilizar também pedaços de... O mesmo papel que você usou para fazer aí o pique-esconde das formas geométricas, você pode usar agora. Se foi papel, se foi EVA, você pode usar agora. E a professora vai desenhar, esclarecendo bem para as crianças, que existe o pequeno, o médio e o grande. E ela vai desenhar no quadro tanto o quadrado médio, quanto o quadrado pequeno, quanto o quadrado grande. Depois, você vai disponibilizar aí os recortes, os pedaços de ou papel ou de EVA que você fez das formas, espalhando-as no chão e vai convidar as crianças para separar em grupos. Então, no comando da professora, as crianças deverão procurar e escolher e ordenar, classificar aí as formas geométricas no grupo correto. Os círculos, no grupo dos círculos, os quadrados, no grupo dos quadrados, os retângulos, no grupo dos retângulos. Você pode ainda fazer por tamanho. Nesse aqui só os círculos pequenos. Não, naquele ali só os círculos médios. No outro só os círculos grandes. Você pode então ampliando o conhecimento. Além disso, você vai, no final dessa atividade, propor um desafio, onde as crianças precisarão criar uma forma geométrica gigante, utilizando palitos de picolé. Você pode dividir a turma em grupos e dar a elas a missão de fazer cada grupo uma forma geométrica. Por exemplo, um grupo vai fazer o círculo, o outro o triângulo, o outro o retângulo e outro o quadrado. E disponibiliza os palitos, de preferência coloridos, para chamar a atenção visualmente. E as crianças terão que criar aí as formas geométricas em forma gigante. Após fazerem essa atividade, é interessante que você peça para as crianças contarem quantos palitos elas utilizaram. Além de trabalhar a forma geométrica, o tamanho, agora você também estará trabalhando a contagem, tá bom? E a nossa quarta atividade se chama Detetives das Formas. Como vai funcionar essa atividade? Detetives das Formas convida as crianças a brincarem de investigar.
A professora vai criar lupas, mas essas lupas terão formas especiais. Haverá lupa em forma de triângulo, lupa em forma de quadrado, lupa em forma de retângulo, e cada criança com a sua lupa será convidada a um passeio pela escola procurando objetos que tenha o formato da sua lupa. Então a criança que está com a lupa de triângulo vai procurar até encontrar um objeto que tenha esse formato, tá certo? E assim cada criança com a lupa e a forma da sua lupa que estiver em mãos. E a última atividade estruturada, partindo dessa contação de história, se chama Fazendo Arte com as Formas. Nós sabemos aí que existem vários artistas que utilizam as formas para criarem as suas obras, certo? Eu te convido a apresentar aí para as crianças as obras do artista plástico. Vou procurar aqui o nome dele. Piet Mondrian, nem sei se é assim que fala, tá? Se eu estiver errada na pronúncia, vocês me perdoem. E ele faz obras maravilhosas utilizando as formas geométricas. Então é uma oportunidade para ampliar aí o conhecimento das crianças. Você pode apresentar essas variadas obras de arte dele que ele faz utilizando as formas geométricas. Depois você pode fazer um convite para as crianças experimentarem as formas geométricas no corpo. Será que podemos nos unir e fazer um triângulo, um quadrado com o nosso próprio corpo? Após essa brincadeira, você vai estimular as crianças a fazerem releituras da obra do artista Piet Mondrian. E cada criança terá a oportunidade de criar a sua própria obra de arte. Essas são 5 atividades estruturadas partindo da história que eu inventei. E esse é o trabalho que eu te convido a fazer, esse exercício. Toda vez que você for contar uma história, saiba que ela tem muito mais a oferecer. Eu espero que você tenha amado a aula de hoje. Um grande beijo! O desafio é... quase que eu ia esquecendo do desafio de hoje. Mas vou passar aqui agora. O desafio é: crie uma atividade estruturada partindo dessa história. Não vale repetir as que eu já passei para vocês. Tem que ser uma atividade nova. Combinado? Um grande beijo e até a próxima aula.